Hoje eu quero te contar uma história que provavelmente você ainda não ouviu da Bíblia. Essa é uma história meio complicada, mas Deus ele quer falar profundamente com você através dessa história. E essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 13. Vai contar a história de um homem de Deus. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, então é com você que Deus quer falar. Havia na cidade um homem de Deus, um rei e um profeta velho. Então preste atenção nesses três personagens que essa história vai contar. A Bíblia começa nessa história falando que esse rei estava no altar e estava queimando incensos. E aí a mão dele fica mirrada. E ele vê esse profeta, esse homem de Deus, e ele vai até esse homem de Deus e implora para que esse homem de Deus converse com Deus para que ele seja curado. E no mesmo instante, esse homem de Deus, ele vai lá e ora para Deus e a mão desse homem volta ao normal. Então, com esse comecinho da história que eu contei aí para você, nós já identificamos que esse homem realmente é um homem de Deus. É um homem que ele ora e ele é ouvido por Deus no mesmo instante. Então, bora lá continuar, porque esse não é o foco ainda do que Deus quer falar com você. Então, esse profeta, após fazer esse milagre, né, pela palavra do Senhor, esse rei vai e fala para esse homem: vamos até o meu reino, até a minha casa, para que eu te dê o que comer, eu te dê o que beber. E aí esse homem vai e fala para o rei: não convém que eu faça isso, porque Deus me disse que era para eu vir por um caminho e não voltar pelo mesmo caminho, e não parar em nenhum lugar, nem para comer e nem para beber nada, nem entrar na casa de ninguém. E assim esse homem de Deus foi lá e fez. Ele saiu de diante do rei e foi pelo caminho diferente do caminho que ele viera, porque assim Deus tinha ordenado a ele. Mas lembra que eu falei que eram três personagens, né? Então, o rei, o homem de Deus e o profeta velho. E então, esse homem de Deus, ele fez o que ele tinha para fazer em relação ali, o que Deus havia mandado em relação ao rei, e aí ele foi como Deus havia ordenado. Porém, quando ele estava indo no caminho, o profeta velho, ficou sabendo que na cidade estava o homem de Deus, e ele correu até esse homem de Deus. Chegando até esse homem de Deus, preste atenção. Ele foi e disse assim para esse homem de Deus que Deus havia enviado ele até aquele homem e que convinha a ele, né, que ele fosse até a casa desse profeta velho e que ele ceiasse ali com aquele profeta velho. Aí o homem de Deus foi lá e indagou, né, e pegou e falou assim: não, meu senhor, não convém que eu faça isso. Por quê? Porque o Senhor disse que não era para eu parar em nenhum lugar, para eu dar lá o recado para o rei e voltar sem parar em nenhum lugar, sem comer nada, sem beber nada e não voltar pelo mesmo caminho. Aí o profeta velho insistiu, mentindo, e disse assim: mas o Senhor me mandou um anjo. Olha como chega ao ponto das pessoas, né? Olha o limite, né, na onde vai, ou seja, sem limite nenhum. E ainda a Bíblia vai específica, ele fala um homem de Deus e um profeta velho, que é para você ter a certeza de que pessoas que falam e dizem que são de Deus também fazem coisas erradas, também mentem, e nós precisamos estar atentos a isso. Deus, lá no livro de Mateus, né, Jesus ele vai dizer que muitos profetas existirão nos últimos tempos, que muitos dirão: em seu nome eu expulsei milagres e maravilhas, mas Jesus, ele diz que muitos naquele momento vai dizer: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: aparta-se de mim, vós que cometeis a iniquidade. E ainda ele fala: em teu nome, né? Nós expulsamos demônios, fizemos milagres e maravilhas. Então pensa, você vê uma pessoa, um ser humano, um homem,
né, ou uma mulher que se diz ser profeta, profetisa de Deus, e aí chega lá no altar, chega dentro da igreja, o que a pessoa faz? Expulsa demônio. A pessoa vai lá e tem revelação, e mostra uma revelação para você que você nem imaginava e que realmente acontece. A pessoa vai lá e faz um cego voltar a enxergar, um coxo voltar a andar. Como você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, não, esse homem, essa mulher não é de Deus? É difícil, é complicado, né? Mas por isso Deus ele já avisa que nos últimos tempos existirão falsos profetas que enganarão até os escolhidos. Então você precisa ficar em alerta. Nós conseguimos identificar isso quando nós estamos em jejum, em oração, porque há muitos demônios que se transfiguram em anjo de luz para nos enganar. Então é muito jejum, é muita oração, é muita palavra de Deus. Você tem que estar bem envolvido com a palavra de Deus, prestando atenção no que Deus fala para você, que é para você não ser enganado dessa forma. Voltando lá à história. Então esse homem, né? Ouviu isso do profeta velho, conjecturando a palavra de Deus, né? Então eu tô colocando aqui as minhas palavras, mas o certo é você ir lá na sua Bíblia e você examinar lá bonitinho a história do começo ao fim para ver, né, quais são os fatos ali que são destacados na Bíblia. Eu só estou aqui dando a profecia que Deus manda para você, mas é sua obrigação examinar as escrituras. Nós perecemos por falta de conhecimento e erramos por não examinar as escrituras. Então, depois disso, já fica aí a dica para você, vai ler essa história completa. E aí, continuando, esse homem conjecturando a palavra, né, de Deus, ele pensou, poxa, é um profeta de Deus, né? Como é que eu não vou acreditar num profeta de Deus que está falando comigo? E aí, o que ele fez? Ele foi lá, saiu do teu caminho, foi para a casa do profeta velho e comeu na casa do profeta velho. E antes mesmo que ele terminasse de comer, de cear ali, Deus foi lá e falou ao profeta velho um recado para o homem de Deus. Eu vou te falar já qual é esse recado, mas para você entender um pouquinho melhor que Deus quer falar com você através dessa história. Em primeiro lugar, Deus já está mostrando para você, né, que quando ele fala com você, é com você. Aqui a palavra está especificando um homem de Deus e está especificando um profeta, né? Um velho profeta. Ou seja, um homem que tem um cargo, um homem que tem um título, um homem que já foi conhecido, um homem que é ancião, né? Ou seja, que tem credibilidade com as pessoas, porque, né, está na frente da obra do Senhor e ainda por cima é um ancião entendido, né, das coisas da vida. Então a Bíblia está falando, não é de qualquer pessoa, né? Ela está dando ali um parecer de um homem de Deus. E a Bíblia também está falando de um homem de Deus apenas, sem título. Só um homem de Deus, alguém que serve a Deus, alguém que fala com Deus, alguém que é ouvido por Deus. E Deus hoje coloca você como esse homem de Deus e essa mulher de Deus. Para contar essa história, para você entender essa história, Deus diz, olha, se coloca no lugar deles, porque é assim que eu te vejo. Não importa se você tem um título ou se você não tem um título, eu te vejo como mulher de Deus e como homem de Deus. E Deus, ele fala com homens e mulheres dele. Ele fala com os filhos e as filhas amadas dele. Basta você identificar. Assim como esse homem de Deus, muitas pessoas, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, estão dando prioridade para aquilo que ouvem do profeta de Deus, para aquilo que ouvem de pessoas que têm cargos, nomes com cargos na palavra de Deus. Mas muitas vezes Deus é muito mais com aquele que não tem nenhum título do que com aquele que é intitulado algo da parte do Senhor. Então, continuando a história, aí esse profeta foi lá, chamou esse homem de Deus ceiou com ele, e antes que eles terminassem de ceiar, veio a palavra de Deus através do profeta velho. Como eu falei lá, né? Muitos nos últimos tempos dirão, Senhor, Senhor.
né, e não entrarão no reino de Deus. Em seu nome eu fiz milagres e maravilha, eles dirão. Ou seja, ainda trabalham para Deus. Porque um dom que Deus dá, ele não revoga dom. Então, se a pessoa, depois que Deus deu um dom, ela vai se desviar dos caminhos do Senhor e vai começar a pregar coisas erradas, né? Vai começar a usar a palavra do Senhor, o dom que Deus deu para coisas erradas, aí é com ela, entendeu? Porque Deus, ele não revoga dom. Se ele te deu uma coisa, ele não pega de volta. Não é igual o ser humano. Ah, eu dou uma blusa pro meu irmão, eu tô com raiva do meu irmão, eu vou lá e pego a blusa de volta. Deus não. Deus, ele vai lá e permanece as bênçãos que ele te dá. Então, vamos lá. E aí, esse profeta de Deus recebeu a palavra, esse profeta velho recebeu a palavra de Deus e a palavra do Senhor para esse homem foi o seguinte: porque você me desonrou, porque você me desobedeceu, não ouviu aquilo que eu te falei. Quando você estiver voltando pelo caminho que você veio, você vai ser morto por um leão. Então, olha só como a palavra do Senhor é muito importante. Hoje, através dessa história, que para você pode ser um pouco complicada, né? Entender ali essa história, porque você vai falar, poxa, mas era um homem de Deus, o homem fez tudo que era certinho, aí ele foi enganado, né? Pelo profeta velho. E aí, de repente, ele vai lá e leva um castigo desse de Deus e ele morre mesmo. A Bíblia diz que ele morre, que ele vai pelo caminho e aquele animal que Deus havia falado vai lá e fere ele, e ele morre. E aí o profeta velho vai lá, pega o corpo dele e enterra o corpo dele ali na cidade mesmo. Mas, ou seja, ele foi enganado por um homem que se dizia ser de Deus, profeta velho, né? E mesmo assim ele perdeu a vida dele. Por que isso, né? Você pode pensar, nossa, como Deus é cruel. Preste atenção. A Bíblia, ela não é à toa. Ela veio para mudar e transformar a minha e a sua vida. O que aconteceu depois da Bíblia, nós vemos que não está ali implementado na vida. Não está implementado num livro para que todos saibam o que todo mundo passou, mas só essas pessoas específicas que estão na Bíblia, essas situações específicas que estão na Bíblia. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que hoje eu e você tivesse exemplo de algumas coisas que ele quer implementar na minha e na sua vida. E essa história, né, esse profeta, ele fez parte dessa história. Esse homem velho fez parte dessa história para que você viesse entender isso, essa conclusão que Deus está falando agora para você. Que independente de qual cargo que a pessoa tenha, você é homem e mulher de Deus. Deus, ele quer falar diretamente com você. Ele não precisa de intermediário. O véu se rasgou. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. E olha, o recadinho que Deus quer mesmo falar no teu coração, ele vem agora. Então, ó, abra bem os teus ouvidos aí, porque é muito importante você ouvir o que Deus vai falar agora. Deus, ele quer que você tenha autoridade e ligação com ele. Muitas coisas Deus ele vai falar no secreto e no oculto para você. Porém, profetas, profetisas de Deus, anjos da igreja, pessoas de fora vão dar opinião se você abrir a tua vida. E aí você pode ouvir opiniões que não é aquilo que Deus já falou ao teu coração. E de repente, essa pessoa que pode dar uma opinião contrária ao que Deus falou no teu coração, pode ser uma pessoa que tenha cargo na igreja, um pastor, um missionário. Mas Deus já não falou no teu coração? O que Deus quer que você aprenda hoje é que quando ele falar com você, é com você, entendeu? Não se descredibilize porque você não tem um cargo, você não tem um título na frente do teu nome. Porque há muitas pessoas que não têm títulos, muitas pessoas que não foram ungidas pelo homem, mas que são ungidas por Deus, que não têm o título de profeta, de pastor, de presbítero, de missionários, mas tem o título Mulher e Homem de Deus. E esse título quem deu não foi o homem, foi o próprio Deus para você. Então tenha credibilidade com aquilo que Deus fala no teu coração.
Por exemplo, como o grupo no WhatsApp que eu criei, né? Ontem eu mandei um estudo no grupo do WhatsApp e eu coloquei uma pergunta errada, né? Eu fiz um quiz lá e coloquei uma pergunta errada para ver se todos estavam atentos. Mas como eu, né, missionária Gisele e Cristina, tenho credibilidade com eles, que já ouvem, né, o meu devocional há muitos anos, e eu tenho um cargo, e ali para as pessoas elas veem que né, eu sou a missionária Gisele, como se eu, nossa, fosse Jesus. E aí o que que as pessoas fazem? Creem naquilo que eu falo, acreditam naquilo que eu posto, né? E muitas vezes não vão lá e nem verificam o versículo se para ver se aquele versículo que eu postei é verdade ou não. E aí o que que aconteceu? Eu fui lá e postei uma pergunta, só que eu dei 4 opções de resposta e as 4 opções de resposta eram opções erradas. E aí eu coloquei lá, quem entrou na Terra Prometida depois de ter saído do Egito? Todo mundo, né, tá mais que decorado que foi Josué e Caleb. Josué e Caleb, ou seja, 2 pessoas. Só que nas opções eu coloquei 1.000 pessoas, eu coloquei 3.000 pessoas, eu coloquei 3 pessoas, eu acho que um outro número lá, eu coloquei 1 pessoa, se não me engano. E aí todo mundo respondeu 3. Não tinha opção 2. Todo mundo respondeu, a maioria das pessoas respondeu 3. Só que não existe. Se só Josué e Caleb entrou, e a Bíblia diz que só Josué e Caleb entrou, por que que ali não tinha a opção certa, mas ninguém questionou? E todos foram lá e responderam uma pergunta mais próxima do certo, mesmo sabendo que estava errado. É isso que as pessoas estão fazendo. Olha, só teve uma ouvinte minha que foi lá e questionou e falou, missionária, mas olha, o versículo tal fala assim, no meu entendimento foi só Josué e Caleb. E aí eu fui e mandei para ela, você tá certa, era só uma pegadinha para ver se as pessoas iam me questionar, para ver se as pessoas deixavam de responder o errado, né? Porque sabe o certo. Mas vendo ali o que a missionária postou, muitos pensaram assim: "Ah, eu que não devo saber. Ah, deve ter alguma coisa aí, deve ser 3 pessoas mesmo, porque se a missionária está apostando, olha a equivocação ali das pessoas, né? Como as pessoas estão equivocadas. Porque independente do cargo, independente do título que as pessoas têm, as pessoas são falhas, as pessoas erram. E quando Deus fala no oculto e no profundo, com um filho e uma filha amada dele, ele fala exclusivamente com você. Tem coisas que Deus ele vai falar no secreto só para você e ele não vai contar para ninguém. Então, se de repente Deus está falando para você, olha, eu vou te dar uma casa, começa a procurar. Você tá lá desempregado, você não tem casa, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro guardado, você não tem nem uma pessoa que vai lá e te ajude a comprar aquela casa, aquele apartamento. E aí você tem que viver pela fé e escutar o que Deus fala no teu coração. E aí você vai fazer o quê? Sair e procurar casa, sair e procurar apartamento, mesmo que você não esteja vendo nada. Mas se você pegar isso que Deus falou no teu coração, você desempregada, você sem dinheiro, e você querer comprar um apartamento, vai, vamos colocar aí um apartamento baratinho de 200 mil reais, baratinho, 200 mil reais, entendeu? Se você não tem nenhum emprego, como é que você vai procurar? Não, não é verdade? Mas pela tua fé, pelo teu coração, aquilo que Deus tocou dentro de você, se for só você sozinho, é capaz de você ir. Algumas pessoas ainda vão e enfrentam isso, vão pela fé. Mas tem pessoas que vão pedir conselho para quem? Olha, porque Deus falou isso comigo, pastor, missionária. Deus falou para você, não foi para missionária, não foi para o seu pastor, não foi para a irmã de oração da igreja. Deus falou com você. E a partir do momento em que você vai lá e você deixa de escutar o que Deus fala no oculto com você e vai escutar uma pessoa que Deus não conversou, você vai perder sua bênção. Então escute o que Deus está falando hoje para você. Então preste atenção para finalizar o que Deus quer falar com você. Deus ele te tem em alta conta. Então, não fique pensando que Deus faz acepção de pessoas, que existem pessoas melhores para Deus, que existem pessoas melhores e ligações maiores com Deus do que a sua, porque independente de qual seja o cargo daquela pessoa, o tanto que ela estude a Bíblia, mesmo assim Deus tem ligações diferentes com cada pessoa e Deus fala conosco, cada um na sua particularidade.
Quando Deus falar algo para você, é para você. Guarde no teu coração, porque Deus, ele quer ter segredos com você no seu particular. Ele quer te chamar de amigo, de amiga. E amigo e amiga é ciumento. Se você tem um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, você sabe do que eu tô falando. O seu amigo quer que você conte as coisas só pra ele, só pra ela, que só vocês dois saibam as coisas, não é verdade? Para Deus também é assim. Deus quer que você tenha intimidade com ele e que tenha um segredo só de vocês dois. Então, quando Deus falar algo para você fazer, quando Deus tocar algo no teu coração, guarde para você, porque muitas pessoas que você contar, essas pessoas vão, tirar a sua credibilidade. Essas pessoas, em vez de te ajudar a se levantar, muitas vezes elas vão ser incitadas pelo diabo para poder te fazer desanimar. E não é na maldade, não é porque a pessoa está afastada de Deus. Porque a Bíblia também vai nos dizer que Davi era conhecido como segundo o coração de Deus, certo? Porém, Davi também foi incitado, né? Tem uma história lá que conta que Davi foi incitado pelo diabo a contar ao povo de Israel. E aí ele foi castigado por Deus por conta disso. Então, mesmo nós tendo Deus no nosso coração, muitas vezes por falta de sabedoria, de entendimento, por falta de consultar a Deus antes de dar a nossa opinião, a pessoa pode ir lá e falar algo para você que não é verdade. Né? Que não é aquilo que Deus falou com você, entendeu? Então, guarde no teu coração aquilo que Deus falar com você, e o que Deus falar, vai lá e obedeça, né? Essa história pode ser um pouquinho mais pesada para você, mas é muito importante que você saiba que quando Deus falar algo com você, é Deus. Ouça primeiro de tudo a voz de Deus. Se teu marido, se tua esposa, se teu filho, se o teu pastor falar algo diferente, que Deus já falou com você, escute somente o que Deus falou, para que você não perca suas bênçãos, para que você não seja cobrado por Deus, né? Mas principalmente para que você venha reter aquilo que Deus quer te entregar, porque de repente você, em vez de escutar Deus, você escutou primeiro o homem. Poderia aqui soltar outros versículos que falam que nós temos que dar prioridade para o que Deus fala no nosso coração. Mas eu creio que essa história já foi bem impactante para você, verdade? Então, olha, se realmente fez uma diferença na tua vida, nos teus pensamentos e naquilo que você estava pensando em fazer, mas de repente o pastor, alguém que é acima de você, que você acha que é acima de você, foi lá e falou algo contrário, fica aí a dica para você, medita nisso e compartilha com as pessoas que precisam ouvir esse recadinho de Deus, tá bom? Compartilha, mas não esquece de antes você se inscrever no canal e ativar as notificações para que quando chegar outros recadinhos de Deus, você já possa receber aí no seu aparelho, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e fica a meditação para vocês. Fiquem com Deus.